Bem-vindos a mais uma edição do Roda Viva, a 28ª neste caso, o programa que leva um pouco dos Açores ao resto do mundo e traz um pouco do mundo até aos Açores. Pedro Abladada, Pedro Gomes, sejam bem-vindos. Esta semana ficou a saber-se que Luís Silveira, Presidente da Câmara Municipal de Velas de São Jorge e destacado militante do partido CDS-PP, está disponível para ser candidato à liderança do partido no próximo Congresso. Pedro Gomes, Luís Silveira é um ex-vice-presidente demissionário da Comissão Diretiva Regional liderada por Artur Lima. Graça Silveira, a sua apoiante número 1, também presidente do Conselho Consultivo Regional. Estamos perante um cisma, estamos perante uma questão de Artur Lima há demasiado tempo na liderança do CDS. Luís Silveira não anunciou a disposição para ser candidato, ele anunciou a sua candidatura. No Congresso que ainda não estava anunciado e que, entretanto, Artur Lima... Exato, anunciou que seria para dezembro, para o final do ano. A Comissão Regional do CDS, anunciou que seria em dezembro. Artur Lima é o mais antigo líder partidário dos Açores em funções. Ele foi eleito, se não me falha a memória, em 2007, sucedendo a Álvaro Pinheiro, e desde então, ininterruptamente, tem assegurado a liderança do CDS, com altos e baixos do ponto de vista dos resultados eleitorais. Eu direi que o CDS terá mergulhado aqui num quase inferno eleitoral com maus resultados. Neste momento, nas últimas eleições de 2016, teve cerca de 7%, um pouco mais de 7%. Tem 5 deputados no Parlamento Regional, o que é um pecúlio bastante interessante, mas o CDS nunca conseguiu verdadeiramente obter aquilo que eu julgo que persegue desde 96. Em 96, com a primeira vitória do Partido Socialista nos Açores, o CDS foi de facto um partido de charneira que, embora sem um acordo parlamentar formal e sem uma coligação, acabou por fazer valer os seus deputados no Parlamento Regional e ir negociando com o Partido Socialista as maiorias necessárias para aprovar um conjunto de medidas que o CDS considerou importantes do ponto de vista regional e também de medidas e decisões que afetaram diretamente algumas das ilhas dos Açores, nomeadamente o Corvo, até porque o CDS tinha na altura um deputado pela Ilha do Corvo, o famoso carteiro, os Zé Greves. João Greves. O João Greves, que me desculpa esta troca do nome. E, desde aí, o CDS procurou sempre ser um partido, embora pequeno, ser um partido influente, mas os resultados eleitorais nunca lhe permitiram, de facto, isso. E eu creio que esta é verdadeiramente a grande missão de Artur Lima, que é fazer do CDS um partido decisivo para um acordo político de governação dos Açores que possa levar o CDS ao governo nos Açores. Sobretudo quando a perspectiva na Madeira vai um pouco neste sentido, a incerteza eleitoral, e há eleições regionais na Madeira este ano, a incerteza eleitoral quanto ao desfecho destas eleições é muito grande. O PSD, as sondagens recentes dão o PSD como partido ganhador, mas é possível que se forme uma maioria de outra natureza com Paulo Cafofo, e na qual poderá entrar o CDS. E eu creio que este cenário despertará também em Artur Lima o desejo de conseguir isto nos Açores nas eleições regionais do próximo ano. Formar aqui um entendimento de governação que possa levar o CDS a um patamar de governo que nunca alcançou nos Açores, e eu direi que poderá acontecer com o PSD ou com o PS. Creio que o CDS não tem aqui, enfim, revelado grandes pruridos nesta matéria, até porque têm sido constantes os entendimentos pontuais com o governo que levaram inclusive o CDS. Aliás, inusitadamente, o CDS de Artur Lima tem aprovado sistematicamente o plano. Era isso que eu ia dizer. Tem votado o favoravelmente a estratégia do Governo Regional. A estratégia do Governo Regional, votando contra o orçamento, num exercício um pouco difícil até às vezes entender, porque... Tem umas medidas bandeira que costuma utilizar. Exatamente. E eu creio que que até parece o PS lhe oferece, não? Até parece que o PS cede a essas medidas de bandeira. Bem, porque o PS também tem interesse em poder dizer, do ponto de vista público e político, que acolhe medidas da oposição e que há uma oposição responsável que é representada pelo CDS, e uma oposição irresponsável que, na opinião do PS... E que não vota os planos de orçamentos sozinho. Né? Exatamente. E tem sido sempre uma prática política do PS negociar pontualmente com as oposições várias medidas para não votar sozinho os planos de orçamento.
Creio que Luís Silveira procura aqui também desafiando Artur Lima, procura uma dimensão regional que a sua condição de autarca das Velas ainda não lhe concede. É preciso não esquecer que a longevidade de Artur Lima também não resulta do acaso. Artur Lima é um tático puro e eu creio que, nesta circunstância, o seu taticismo vem ao de cima e o facto do Congresso ter sido marcado para dezembro, certamente, poderá significar uma de duas coisas. Ou que Artur Lima dá o dito por não dito e aquilo que ele disse em 2018, no final da Universidade de Verão da Juventude Popular, em que ele anunciava, e dizia que ainda não metia os papéis para a reforma política, dando a entender que estava pronto para continuar. Esta declaração já não é verdadeira e Artur Lima não se quererá recandidatar, embora eu pense que ele quer recandidatar-se, e esta marcação do Congresso para o final do ano é também um tempo que certamente lhe dará aqui alguma vantagem política no plano interno. No meio de tudo isto, e já vou terminar, no meio de tudo isto, há sempre aqui uma circunstância de que há uma disputa eleitoral interna no território de São Miguel, na ilha de São Miguel, que é uma espécie de território, de zona de ninguém para o CDS, porque o CDS nos últimos anos tem tido sempre imensos problemas na ilha de São Miguel, tem estruturas que não funcionam capazmente na ilha de São Miguel, a própria condução política de Artur Lima levou a colocar de lado a ilha de São Miguel, portanto o partido virou-se... Ele não te disse que não, ele não te disse que nenhum outro líder apoiou tanto o CDS de São Miguel como ele. Bem, uma coisa é apoiar, outra coisa é traduzir esse apoio em resultados práticos. Na construção do... E os episódios, a história da liderança do Artur Lima está cheia de episódios que envolvem as estruturas da ilha de São Miguel, que envolvem afastamentos, reencontros, abraços e novos afastamentos, sendo que, de facto, São Miguel é um território de interesse e de disputa eleitoral interna, no qual Artur Lima terá interesse também, mas também de Luís Silveira, mas creio que se calhar Artur Lima levará vantagem porque está no poder e tem uma dimensão regional que apesar de tudo Luís Silveira não tem. Uma coisa é certa, nenhum dos dois ganha o Congresso sem o apoio de São Miguel, porque as inerências são muitas, as inerências são praticamente 16, salvo erro, e portanto o CDS precisa de se reorganizar em São Miguel e precisa do apoio de São Miguel para levar avante o seu projeto. Quem é que está melhor colocado? É Luís Silveira ou é Artur Lima, nesse particular? Eu não faço a mínima ideia se em termos de colocação algum está à frente do outro. Agora é um facto que Artur Lima tem eventualmente aí um senão que são 12 anos em que de alguma forma esta relação com São Miguel não foi de construção ou de aumento do seu eleitorado. Se nós formos ver os resultados eleitorais, votações com um pouco mais de expressão quando houve determinados candidatos que encabeçaram as listas por São Miguel. Aconteceu com o Paulo Guzmão, aconteceu com o Pedro Medina, em que o resultado eleitoral é superior àquele que aconteceu, por exemplo, em 2016. Portanto, ou seja, quando apostaram em determinadas pessoas, o CDS até conseguiu algum eleitorado. O que se verifica é que não há consistência, não há permanência, não se consegue manter um nome associado ao CDS em São Miguel, enquanto que no caso da terceira foi o caso de Alvarino Pinheiro, é o caso de Artur Lima. Falar-se CDS é quase falar-se do líder do próprio CDS, e isso se calhar é um dos calcanhares daqueles do CDS, é conseguir desmontar esta ideia de que é um partido da terceira e que é um partido regional, porque se nós formos ver as ilhas onde o CDS é um pouco mais de expressão, para além de São Jorge, é as Flores e é a terceira. E teve, em tempos, no início, as primeiras atos eleitorais, em Santa Maria também uma expressão, e o tal caso de São Miguel, que foi pontual, em que apareceram, portanto, alguns líderes, mas que depois acabaram por entrar em conflito, né, com a liderança, rota de colisão com a liderança, e, portanto, acabam sempre por desaparecer no mapa. Neste momento, o CDS está a ganhar algum estofo à custa muito do ciclo de compensação, portanto, tem que levar a buscar uma parte do seu grupo parlamentar ao círculo de compensação e que tem a estratégia de fazer rodar os deputados que têm esse assento, digamos assim, do círculo de compensação, e apesar de os votos de São Miguel terem contribuído muito
para a eleição do sítio de compensação, o primeiro deputado que ocupou esse lugar foi da Terceira. E, portanto, agora é que temos lá uma deputada... Já não está neste momento, já não está. Pronto. A deputada de São Miguel. Mas tem sido um pouco de rotação e não propriamente por direito de eleição. Portanto, esse acho que é o grande problema, e Luís Silveira, ao apresentar a sua candidatura em Ponta Delgada, estrategicamente quis dar uma forma de dizer que trazia uma linguagem diferente e que quer construir um partido com representação mais regional. Eu penso que também, e de acordo com o que eu ouvi de um jornalista da Terceira, Armando Mendes, ele diz que esta cisão, estas tensões... Isto é a tese das elites contra... não sei se é verdade ou não, mas de alguma forma haveria dentro do CDS-PP alguma tensão que ele chama luta de classes. Não sei se é uma tensão de classes sociais, senão no sentido de que há um grupo de históricos do CDS que gostaria que o CDS fosse um partido mais reservado, entre aspas, mais elitista, que voltasse um bocadinho às suas origens e não aquilo que de alguma forma o Artur Lima estaria a fazer, que seria um partido mais aberto, com uma diversidade maior de presenças. Essa questão parece-me um pouco estranha, agora é um facto que quando nós olhamos para a implantação do CDS, isso é uma questão que se pode levantar, é que no início, quando quando se formaram os partidos a nível da região, primeiro foi o Partido da Democracia Cristã e só depois foi o CDS. E de alguma forma, quer o PDC, quer o CDS, até poderiam-se pensar, teriam um eleitorado fácil, nomeadamente em São Miguel, portanto, dado o caráter ideológico destas forças partidárias. Mas o certo é que o PPD, na altura, conseguiu ir buscar este lado mais conservador, a própria relação com a Igreja, porque, por exemplo, o PDC tinha o Partido da Democracia Cristã tinha muitas pessoas ligadas aos cursos de cristandade e, portanto, havia aqui uma influência da própria Igreja ou dos movimentos da Igreja na constituição destes partidos, e o CDS não conseguiu ir buscar esse eleitorado. Portanto, foi buscar pessoas de referência, na altura o Sr. Jacomo Correia, por exemplo, que foi uma... Vaz do Reg, pessoas, bons líderes a nível... Pessoas de referência da sociedade açoriana, mas acabou por nunca conseguir contaminar um eleitorado que tivesse a suportar esse partido. Eu acho que há aqui uma dificuldade de implantação. Apesar do eleitorado micalense ser muito conservador, não é? Sim. O eleitorado micalense pensa muito como o CDS. Mas penso que aí a figura de João Bosco Mota Amaral conseguiu congregar à sua volta, se calhar, um eleitorado que estaria mais bem poderia estar predisposto, exatamente, a mais próximo, eventualmente, do CDS. Artur Lima tem, de facto, resultados para apresentar desta sua longa liderança. Eu comparo um pouco a liderança dele à liderança de Paulo Portas. Aliás, o estilo é muito semelhante em muitas coisas. Há uma liderança muito personalizada, muito centrada na figura do líder. Há uma eficácia também de comunicação muito grande por parte de Artur Lima, que tem escolhido sempre casos concretos, questões muito focadas, questões muito concretas para fazer delas uma bandeira política para o CDS. E isto tem-se traduzido em resultados. E o que é verdade é que o CDS, com o Artur Lima, chega à dimensão que tem hoje no Parlamento, coisa que não acontecia no passado. É preciso reconhecer isto. E o CDS tem, com o Artur Lima, a presença de uma Câmara Municipal nas Velas de São Jorge, coisa que o CDS nunca teve na sua história política, ao longo destes 40 anos da democracia autonómica. Mas, por exemplo, não conseguiu até agora eleger nenhum deputado à Assembleia da República, coisa que na Madeira já se conseguiu. Claro, é verdade. Portanto, também tem aqui os insucessos. Mas também é verdade que foi com o Artur Lima que atingiu o melhor resultado em eleições nacionais. É verdade, eu ia acrescentar isso. Foi quando o Artur Lima foi cabeça de lista que conseguiu o melhor resultado a nível regional. O que significa que, para os dirigentes e os militantes do CDS, a liderança de Artur Lima é uma liderança eficaz. Tem resultados. Ele pode demonstrar e exibir algumas bandeiras políticas e resultados que o Governo Regional foi tomando ao longo do tempo por influência do CDS, PP, nos tais acordos feitos no Parlamento, o célebre Compamid e o complemento de reforma. O complemento de reforma, que são medidas emblemáticas e que têm um impacto social grande, que foram iniciativas do CDS e que o PS... Mas faz sentido essa ideia do artigo do Armando Mendes, do Diário Insular, de que há aqui uma cisão não só geracional, porque há também uma cisão geracional, ou seja, os apoiantes
de Luís Silveira serão militantes mais antigos do CDS e não esse novo CDS e uma cisão de classe, uma luta de classes dentro do CDS. Isso faz sentido? Eu creio que não. Eu creio que não e também ainda estamos para ver ao que vem Luís Silveira, porque também não chega a declaração, vi com atenção a declaração dele aqui feita em São Miguel, que tem um valor simbólico, como a Piedade aqui enunciou. Ele quer dizer que não se esquece de São Miguel e que é um líder regional, ou quer ser um líder regional, mas ainda não se percebeu bem o que é que o Luís Silveira também propõe de concreto. Ele também ainda não disse, e portanto o jogo ainda está muito fechado, para além de uma questão de personalidade, de postura, de atitude pessoal, que são aspectos importantes nas lideranças, que são lideranças muito personalizadas, e no CDS tem sido sempre uma liderança muito personalizada. Isto não é com Artur Lima, já com o Avelino Pinheiro também era a mesma coisa. A história também do CDS... Houve uma fase entre 96 e 2000 que havia uma liderança bicéfala entre João António Jardino e Avelino Pinheiro, mas muito centrada na diretiva que era liderada para o Avelino. Exatamente, e sempre muito focada... Portanto, a ideia do homem só, do partido de um homem só, acaba por se repetir, né? Exatamente. O CDS sempre foi tributário deste tipo de conduta, deste tipo de atitude. E com Artur Lima, esta conduta e esta postura política deu resultados eleitorais. Deu resultados eleitorais muito bons. Mas aparentemente à custa de uma menor democracia interna em termos de funcionamento do partido. Uma das críticas que o Luís Silveira faz é o facto de a direção não reunir com a periodicidade que devia, é o facto de, inclusive, neste momento, Artur Lima ter calado, entre aspas, Graça Silveira no Parlamento, pelo facto, ao que parece, de ela apoiar Luís Silveira, e aliás aparece ao lado de Luís Silveira na candidatura. Esta é uma forma de gerir o partido que eventualmente também não é muito confortável. Sim, é verdade. Os partidos não são propriamente instituições democráticas. Não, e o que eu ia dizer é que eu acho que não há nenhum partido que cumpra religiosamente os seus estatutos. E a verdade é esta, quando há estas discordâncias que levam depois a rupturas, obviamente que invocam-se as normas esquecidas dos estatutos e, portanto, acaba sempre por se descobrir que uma reunião não aconteceu, o número de militantes para qualquer coisa não era aquele. E agora... As convocatórias não chegam a todos. Exatamente. Isto é típico em todos os partidos. No PSD, no PS, no CDS, enfim, no PCP é um caso muito especial, não contará aqui para não aí. Chega a ver. Não chega a ver. Isto não passa para a praça pública. mas nos partidos democráticos é muito comum quando há estes disputas eleitorais, estas coisas assumem, de facto, contornos de combate político forte e, portanto, isto é perfeitamente normal. Não sei se é verdade, se não é verdade. Agora, quanto à circunstância de Graça Silveira dizer que lhe foi imposta uma lei da rolha, no próprio, bem, o mandato de deputado é um mandato exercido pelo próprio, em nome próprio, é um mandato em que o deputado responde perante o povo. E se isso acontece com Graça Silveira, ela tem uma de duas coisas a fazer. Ou usa da palavra nos termos que o regimento do Parlamento permite, e pede a palavra, porque o Presidente da Assembleia não se recusará a dar-lhe a palavra num debate, e dá-lhe a palavra, não há recusa, não há memória de recusa do Presidente da Assembleia dar a palavra a um deputado, mesmo que o líder parlamentar não queira, e assume isso, ou então, se não está confortável, tem todo o espaço público e fora do Parlamento para poder Mas aparentemente, pelo que eu li, a Comissão Política do CDS quer suspender o mandato de Graça Silveira até o tal Congresso de dezembro. Atenção que a Graça Silveira é a cabeça de lista pela compensação. Foi a primeira deputada eleita pela compensação. Esta depois é a questão das rotações do exercício dos mandatos parlamentares. A rotação é um acordo de cavalheiros. Agora era conveniente que ela... E eu devo confessar que tenho a pior das impressões deste esquema de rotações. Não tem a ver diretamente com o CDS, mas eu acho que isto não dignifica o mandato parlamentar. O Bloco de Esquerda usou isso muitas vezes na Assembleia da República, ainda usa muitas vezes. O CDS na região usa muito, até porque a maior parte dos deputados do CDS fazem a questão de não se afastar da sua vida profissional. Sim, e é possível exercer a vida profissional. Eu falo por mim, porque na altura também rodei muito e rodei por necessidade da minha vida profissional. Embora seja possível exercer a vida profissional e manter com a forma do mandato não afeto, o deputado não afeto, ou no caso de profissões liberais, com o sacrifício que o exercício das duas funções impõe, mas é possível fazer isto. Agora, eu creio que transformar um mandato parlamentar numa espécie de estação de comboios, em que um parte e outro chega em períodos de 15 dias ou de 2 meses, não dignifica nem o trabalho parlamentar, nem a qualidade do desempenho partidário, e julgo que também não dignifica a relação, nem melhora a relação do Parlamento e dos deputados com os eleitores. Eu creio que é uma má solução
para um problema que eu percebo que um pequeno partido diga, bem, eu quero ter aqui, usar aqui os meios regimentais possíveis para que todas as ilhas possam estar representadas dentro da minha lista. Mas, de facto, eu penso que é uma perversão do exercício do mandato parlamentar, até porque depois, na parte final, quando se faz a accountability do desempenho do mandato, bem, as contas são sempre difíceis de pedir porque o deputado esteve lá só 8 meses de uma legislatura de 4 anos e pode dizer, bem, eu desempenhei bem durante os 8 meses, mas os outros 8 meses, os outros 3 anos eu não estava cá e não posso responder. Portanto, eu acho que isto não, do ponto de vista da transparência e da lealdade com os eleitores, eu penso que é um princípio que não abona nada e que os partidos deveriam refletir sobre isto. Mas, pronto, as normas e o regimento da Assembleia permite isto. Agora, voltando aqui à vaca fria da questão, há maneiras de quem está nesta condição, e sobretudo que está numa situação de ruptura, de assumir a sua ruptura e de usar da palavra, e pode não participar em nenhuma comissão parlamentar, porque é o grupo parlamentar que indica quem são os deputados que participam nas comissões parlamentares, mas tem todo o espaço do plenário para poder intervir livremente em todos os debates, dentro do tempo que o partido dispõe para cada debate parlamentar. Daqui até ao final do ano ficaremos a saber se as táticas de Artur Lima são mais fortes, se, por outro lado, as estratégias definidas por Luís Silveira levarão a melhor. Até lá, o CDS vai ter que contentar-se com os deputados que tem na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Quem não ficou muito contente com as decisões de um certo autarca foi a nossa mais galáctica estrela, senhora Madonna. Exato. Não ficou contente porque o autarca não lhe autoriza a entrada equestre no Palacete do Ela século XIX. tinha previsto a gravação de um videoclipe na Quinta Nova da Assunção, que é em si um clipe para uma música que é Indian Summer, e nesse videoclipe que foi solicitado, portanto, a permissão, a autarquia, sendo este palácio propriedade da autarquia de Sintra, foi-lhe autorizado a fazer o videoclipe, mas não lhe foi autorizado uma das cenas previstas no videoclipe. E a cena era a entrada de um cavalo no próprio palacete, em que o cavalo teria que se deitar no sobrado e, portanto, haveria lá uma interação com a protagonista. A Câmara de Sintra justificou essa interdição ao facto de a própria estrutura do edifício, portanto, que é a estrutura do sobrado do edifício, portanto, que não suportar a cavalgadura. Não suportar a cavalgadura, e a Madonna reagiu muito mal a esta dificuldade e alegou inclusive que estava a dar muito a Portugal e, portanto, que era um favor que lhe prestavam e que aquilo ia apenas demorar 1h30. Eu, por acaso, quando vi esta notícia... Classificou-nos como ingratos. Ingratos, exatamente. Eu, quando vi esta notícia, lembrei-me de um episódio quase semelhante que aconteceu no Convento de Cristo, em Tomar, o ano passado, em que também foi feita uma filmagem no convento e que foi autorizado e foi alugado. Portanto, aliás, imagino que a Madonna pagou uma verba significativa para poder usufruir deste palácio, e foi utilizado o Convento de Cristo para fazer também a gravação de um filme, e foram 175 mil euros que foram pagos ao Estado. E nessa gravação foi feita uma fogueira no pátio interior do Convento de Cristo e foram danificadas pedras que só depois, mais tarde, é que se veio a verificar que tinha acontecido na sequência dessa filmagem. E nós não nos podemos esquecer que quer o Convento de Cristo, quer o Parque Natural de Sintra são monumentos da Unesco, ou seja, classificados pela Unesco. E, portanto, eu concordo perfeitamente que o Presidente da Câmara de Sintra reaja negativamente a esta vontade dessa estrela, né, desta senhora que realmente dá uma imagem diferente de Portugal, e aliás Portugal está a ficar muito na rota dos famosos, isso particularmente Lisboa, como uma cidade simpática para acolher estas pessoas, mas que não pode-se dar o privilégio de ter direitos que ponham em causa o nosso próprio património, que ponham em causa um património ainda para mais classificado. É interessante que a senhora terá movimentado céus e terras, inclusive acho que queria falar com o Primeiro-Ministro para alterar esta decisão, mas na minha ótica acho que não faz sentido nenhum. Mas este é um problema muitas
muitas vezes da presença de pessoas que o facto de não estarem no seu país e terem escolhido um país para viver, e ao que parece, a escolha de Maduna prende-se com... E terá a ver também com as cedências que já foram feitas e que foram públicas na altura, nomeadamente da Câmara de Lisboa, com lugares de estacionamento. Isso é outra... Não, mas essa foi explicada, essa situação dos 15 lugares de estacionamento da Câmara de Lisboa, a própria Câmara explicou que tem contratos. Claro que normalmente é com empresas ou com institutos, para um número mais alargado de... Não foi nenhum passo social depois reduzido não, para foi um passo social, ela tem, acho que paga... O passo social é só para algumas coisas, outras nós pagamos por ela paga 720 euros, o que eu li, por mês, para 15 lugares de estacionamento na zona das Janelas Verdes, onde ela tem a sua residência. Portanto, tem 15 viaturas à partida para estacionar. Mas a Câmara de Lisboa diz que este tipo de contrato, em pacote, digamos assim, não é inédito, tem com outras entidades, só que normalmente são empresas privadas ou institutos que têm uma frota e que necessitam de estacionar essa frota. Aqui estamos a falar de uma pessoa, de um privado, né, de uma pessoa que tem uma residência numa determinada zona. Portanto, essa foi uma exceção, mas aparentemente que está enquadrada. Agora, estes abusos, digamos assim, de utilização de espaços, porque o criativo do videoclipe entendeu que o cavalo deveria entrar no palacete, parece-me que realmente são abusos e as pessoas devem perceber que nós não somos um país sem regras e sem critérios e, portanto, que há inclusive, como eu digo, o facto de nós termos alguns monumentos classificados pela Unesco que deve ser preservado pelos próprios portugueses e que não pode ficar à mercê dos desvarios lá de uma estrela de cinema que, portanto, que entende fazer o que quer e entende. Pedro Gomes, muitas vezes essas estrelas não percebem e vêm para esses países mais periféricos, muitas vezes mais pobres que aqueles onde eles estão habituados a viver. A gente acredita que é pelo nosso sossego, mas depois de repente ficamos a saber que essa gente vem a abusar um bocadinho de nós. Porque sempre que nós impomos as nossas regras ou fazemos valer as nossas forças, somos ingratos. Bem, eu não sei se trata disso ou não. Eu devo confessar que quando vi a notícia, a primeira coisa que me ocorreu, e foi uma daquelas associações de ideias, foi a memória do privilégio que a Duquesa de Alba tinha em Espanha. A Duquesa de Alba era uma mulher, morreu há pouco tempo atrás, era uma das mulheres que tinha o maior número de títulos nobiliárquicos em Espanha. No mundo. No mundo até, aliás, dizia-se até que Caetana não se podia cruzar com Elizabeth II de Inglaterra. Exato, e dizia-se até que Caetana podia atravessar a Espanha de norte a sul, pisando sempre em terras suas. E um dos privilégios que ela tinha era justamente, que ela nunca usou, mas que tinha, era o de poder entrar a cavalo na Catedral de Sevilha. Isto ocorreu porque... Sendo que nunca lhe passou pela cabeça entrar. Nunca lhe passou pela cabeça entrar e nunca quis... nunca quis filmar um videoclipe na Catedral. Essa é a diferença. Bom, isto para dizer que eu não sou um purista nestas coisas e não me choca particularmente que se pudesse usar um espaço, tanto quanto sei, não é monumento nacional, nem espaço com este grau de proteção, para se poder fazer uma filmagem de um videoclipe ou de um filme com a presença de um cavalo, que não sei se o cavalo iria para a sala de jantar ou ficaria... Era em cima, na sala do resto de chão. Ou numa sala de resto de chão, enfim. Porque, apesar de tudo, eu não me recordo ter ouvido o Dr. Basílio Horta criticar o arrendamento por parte do Estado português do Panteão Nacional para se fazerem lá uns jantares. Portanto, não ouvi pronunciar sobre isto e, portanto, teria ficado bem que nós ainda não tínhamos programa, mas provavelmente tínhamos feito a mesma crítica na altura. Que se pudesse indignar porque lhe teria ficado bem e acho que é muito mais chocante, para além de ser de muito maior, de mau gosto, os jantares no Panteão Nacional do que a utilização de um animal neste espaço. Além de que o Basílio Horta teria o mesmo problema se fosse um crocodilo ou se fosse 4 cachorros. Portanto, não sei se tem a ver com o peso do cavalo ou se ele não gosta de cavalo e prefere outro tipo de animais, não faça mais pequena ideia. Agora, não me pareceu que as razões pudessem ser assim razões de peso para poder também impedir esta filmagem. Uma coisa é os espaços que são públicos, que são classificados ou que são protegidos, poderem ser usados para determinadas finalidades culturais, recreativas, mas que com o cuidado necessário para a sua preservação. E o exemplo que a Piedade deu, do Convento de Cristo em Tomar, com a célebre utilização do ano passado, de facto é uma utilização reprovável, condenável, que não devia existir. Esses espaços não podem, não devem ser danificados. Agora,
Não vejo que a utilização deste espaço pela Madonna para fazer lá o seu videoclipe com o cavalo, que certamente a produção tomaria cuidado para não danificar o espaço disso, não vejo que viesse aí um grande mal ao mundo e até poderia servir de promoção turística para a próprio concelho de Sintra e para Sintra, que é de uma beleza imensa. Pronto, acho que há aqui um certo puritanismo, porque é um cavalo e porque é usar o espaço. Não é só porque é um cavalo. O que foi dito foi que o sobrado está apoiado em vigas de madeira e que a vibração do cavalo em cima de um sobrado que supostamente não é feito para... Certamente a Câmara mandou fazer um estudo técnico para poder chegar a essa conclusão. Se é necessário um estudo técnico para isso. Ou foi um estudo feito no gabinete do Sr. Presidente para dizer que não, porque de facto o sobrado propriamente uma sala não é o espaço adequado para um cavalo. Acho que é. A questão que tu estás a colocar, até estava-me a lembrar das cavalhadas de São Pedro na Ribeira Grande, em que o cavalo, no passado, até entrava na igreja. Até entrava na igreja, é verdade. E que agora apenas pôs a pata na entrada da igreja. Exato. Portanto, não é inusitado ver um cavalo entrar num piso de pedra. A Quinta Nova da Assunção não é um espaço sagrado. Não é nessa a questão. Nós não estamos a falar de um átrio de pedra. Sim. Portanto, uma coisa é entrar um animal num átrio de pedra ou até num espaço tipo uma igreja ou um templo, outra coisa é entrar num espaço doméstico, né? Num sobrado de uma casa. Portanto, a probabilidade de acontecer um dano é real. Agora, que possa ter sido um exagero Pedro, há peças de teatro até em Portugal que têm cavalos ao vivo nos palcos, portanto não é nada de inusitado, e por isto no mundo das artes estas liberdades criativas são vastas e pronto, devo confessar que não me choca. Buffon dizia que o cavalo era mais nobre conquista do homem. Exato. Neste caso é o pomo da discórdia. Não sei. Admito que a Câmara de Sintra tenha feito um aturado estudo científico para poder perceber se as vigas do sobrado certamente serão de boa madeira de pinho, resinoso, e que poderão resistiram estes séculos todos e poderão resistir por muito mais séculos, aguentariam este peso e outros pesos. E daí até sermos um povo ingrato, vai uma distância muito grande. Ingratos não somos, certamente, e solidários, isso sim somos e bastante. Piedade, está lançada uma campanha internacional, que Portugal não fica alheio, de apoio aos moçambicanos que foram afetados pelo furacão Idai. Estamos perante uma tragédia humanitária, estamos perante uma tragédia que ninguém tem noção sequer do que é. Aquilo que se está a fazer em Portugal é provavelmente um grãozinho de areia naquilo que é preciso ser feito de apoio à população moçambicana afetada. É preciso mais, é preciso que o Estado português faça mais um bocadinho de esforço, não? Eu penso que sim, porque eu vi uma notícia que dizia que a área atingida ascende 404 mil km², ou seja, 4 vezes o tamanho de Portugal. Território português. E a área inundada são 1.274 km², ou seja, há inclusive neste momento algumas populações que estão sendo encontradas em pequenas ilhotas que se formaram no meio da inundação e que estão há 10 dias sem comer. E que as equipas de resgate nos helicópteros é que estão neste momento a conseguir chegar a essas pessoas. Portanto, é realmente uma tragédia imensa e é interessante ver que a primeira reação de alguma forma é esta tragédia, porque nós no fundo só tivemos conhecimento ou começámos a ouvir a comunicação social falar disso 2 dias depois da tragédia realmente ter acontecido, e muito porque é muito habitual haver inundações e algumas desgraças, mas na zona neste país, em Moçambique, e quase que naturalmente parece que as pessoas se resolvem. As pessoas sobrevivem. E, portanto, só se conseguiu ver a dimensão da tragédia quando realmente começaram a aparecer as imagens e quando apareceu o impacto que teve. Serão 800 mil afetados, para termos mais ou menos uma Exatamente. E neste momento é dramático. Há aqui 2 aspectos importantes. Há a situação de emergência e de urgência, que Portugal já está, de alguma forma, a contribuir com bens alimentares, com equipas médicas, com tendas para a proteção das pessoas, porque a vulnerabilidade e a fragilidade das habitações que foram destruídas era enorme, portanto, ou seja,
dificilmente poderiam sobreviver. Até li uma notícia interessante que na cidade da Beira os edifícios do tempo que os portugueses estiveram lá na colonização, né? Esses resistiram às intempéries, mas, por exemplo, foi feito um pavilhão e uma estrada por uma empresa chinesa que esboroou de forma completa. Ou seja, há construção de má qualidade, há construção frágil que não sobrevive a essas situações que são extremas, são situações extremas. Há, inclusive, riscos ainda que não estão completamente equacionados de barragens que podem ter que abrir as comportas e inundar outra vez algumas áreas que já estão a tentar recuperar. Portanto, há, no fundo, uma situação de emergência imediata e começa a haver uma situação a nível de saúde pública muito grave, com os primeiros casos de cólera já identificados. Portanto, a malária, o TEND, uma série de doenças que vêm de águas paradas, contaminadas e o facto das pessoas estarem a beber água que não está em boas condições é realmente um risco acrescido. Mas o que eu achei interessante foi também a intervenção do Ministro da Agricultura de Moçambique, que disse que nós temos que reabilitar as famílias. E reabilitar as famílias moçambicanas é também proporcionar e enviar sementes, instrumentos agrícolas, ou seja, dar-lhes de novo as ferramentas necessárias para eles voltarem... Para poderem produzir alimentos. Ele diz, há agora uma segunda época, nós podemos voltar a semear, podemos voltar a cultivar e é preciso devolver esta capacidade à população moçambicana. As emergências as respostas de emergência são necessárias, mas não devemos deixar o ânimo das populações moçambicanas ir abaixo, ou seja, temos que lhes dar os instrumentos suficientes para eles voltarem a acreditar e a desenvolver as suas próprias vidas. Portanto, eu penso que isto é, sem dúvida. E outro aspecto que nós não podemos esquecer, e que é talvez indireto, mas não podemos esquecer, é que há uma responsabilidade do mundo inteiro nestes fenómenos extremos, porque de alguma forma isto está interligado com as alterações climáticas. Portanto, nós todos, países desenvolvidos, que se calhar somos mais, contribuímos mais para essas alterações climáticas. E todas essas Portanto, temos, no fundo, um dever acrescido de ajudar estas populações que estão numa situação de grande fragilidade, que vivem de recursos e que têm uma reação, pelo menos a comunicação social, quando nos mostra reportagens de Moçambique, de uma tranquilidade e de uma doçura que é constrange, portanto, porque eles estão a falar da perda de famílias, de perda de pessoas próximas e com uma aparente aceitação. Obviamente que não é uma aceitação, mas é algo... Alguma resignação. Há uma resignação. Eles são realmente muito resilientes e resistentes, porque aguentar, como eu vi ali uma história de uma família que aguentou durante 3 dias em cima de uma árvore à espera que fosse o helicóptero buscá-la, é preciso ter uma capacidade de resistência e de saber aproveitar as gotas da chuva, os bagos dos alimentos, ou seja, eles conseguem fazer de muito pouco a sua própria sobrevivência. Aliás, a percentagem de mortos em relação à percentagem de afetados nem sequer é muito elevada. É chocante. É chocante, morreram 300 pessoas, 280 e não sei quantas até agora, mas perante o número de afetados nem sequer é uma percentagem muito elevada. Agora, de facto, nós não nos apercebemos bem da tragédia porque isto foi no outro lado do mundo. 10 mil quilómetros de distância. 10 mil quilómetros de distância. E estes 10 mil quilómetros de distância geográficos são ainda muitos mais milhares de quilómetros longe dos nossos olhos. Distância imutável. Se isto tivesse sido na Europa, os olhos do mundo tinham caído logo nestes acontecimentos, ou se fosse na América, tinham caído nos acontecimentos e teríamos aqui um outro tipo de reação. Nós levámos tempo a perceber, porque estava muito longe e numa zona que também tem este tipo de fenómenos. Agora, este é um fenómeno dizem os climatologistas, de um fenómeno de uma gravidade extrema, com uma intensidade rara, e provavelmente é o resultado das mudanças climáticas que o Presidente Trump nega, mas destas mudanças climáticas que têm a ver com o mau uso que nós estamos a dar ao planeta e é um conjunto de más práticas que temos. Eu, a propósito deste fenómeno de Moçambique, só me lembro da expressão tornada célebre pela Greta Thunberg, a jovem sueca que iniciou aquela greve estudantil em defesa do planeta, que é: não há uma Terra B, não há um planeta B. E é verdade, não há um planeta B.
E eu acho que este desafio que os jovens... E não há humanidade sem o planeta. Não há humanidade sem o planeta. Ponto. Este desafio que os jovens lançaram é um murro no estômago de toda a gente. Nossa, de todos. Nós aqui estivemos a beber, antes do programa começar, estivemos a beber água em garrafas de plástico. Podemos muito bem substituí-la por água da torneira, que em Ponta Delgada é belíssima, e tomá-la de um frasco de vidro reutilizável sempre. Nós precisamos mesmo mudar de vida. E eu acho que aquilo que aconteceu em Moçambique é também um sinal e uma advertência para que precisamos... As elites europeias dão esse sinal à população em geral. Eu julgo que o comportamento das elites e dos políticos e dos governos é um comportamento hesitante, muitas vezes, não é um comportamento consequente. E o que nós precisamos, de facto, e aquilo que os jovens que fizeram aqui estas manifestações e que vão repetir as manifestações e as greves, é exigir consequência da sociedade. Porque, de facto, nós precisamos de ser consequentes nos pequenos gestos do dia-a-dia. O Parlamento agora, ainda esta semana, o Parlamento Nacional proibiu o uso de cotonetes de plástico e das palhetas do café. Isto não chega, é um passo não chega, já devia estar aprovado há muito tempo, já devíamos ter proibição de uso de plásticos nas escolas, enfim, mas a própria administração do consumidor é mais importante do que a proibição. Naturalmente, mas muitas vezes... não estiver sensível para essas coisas... Claro, mas muitas vezes temos que até fazer... vai entender que o Estado está a imiscuir-se na sua liberdade de escolha. Mas nesta matéria, porque de facto não estamos perante uma crise que vai acontecer daqui a algum tempo, é uma crise que já está a acontecer. Já está a acontecer. E é preciso haver uma mistura das duas coisas, sensibilização, conhecimento, educação, mas também há um conjunto de medidas públicas, de decisões, de atos legislativos que proíbam ou que estimulem comportamentos amigos do ambiente para que, de facto, nós possamos enfrentar com sucesso este problema que é um problema dramático para a Terra. E a tragédia de Moçambique é, de facto, um reflexo de tudo isto, dizem os climatologistas, é um reflexo de tudo isto, e depois isto desafia-nos a vários níveis nos comportamentos, desafia também a nossa solidariedade. A ONU estima uma necessidade de 249 milhões de dólares, um pouco menos em euros, de ajuda de emergência, está longe de reunir este valor. A União Europeia contribuiu com os modestos 35 milhões de euros para isto. Veja-se, por exemplo, a Timor contribuiu com 1 milhão de euros, que é uma coisa claro, que tem muito mais impacto. Proporcionalmente Timor contribuiu com muitíssimo mais do que a União Europeia. E há um episódio que eu gostava aqui de introduzir, que eu acho que é interessante em relação a esta questão das alterações climáticas e ao impacto que isso tem, e que teve no caso de Moçambique. Foi uma notícia que veio a propósito desta tragédia, não sei se leram, sobre os 26 mil crocodilos Sim. que corriam o risco de chegar à cidade da Beira e que foram contidos por 40 trabalhadores dessa empresa, que por sinal é detida por um proprietário português. Mas é interessante que houve um desses trabalhadores que disse: eu perdi os meus familiares para defender, para proteger os crocodilos. Claro que os crocodilos surdos teria sido uma tragédia imensa. Claro. E provavelmente esta consciência de que segurar os crocodilos era fundamental. Era salvar pessoas. Mas isso também prende-se com uma outra área, que é a própria utilização destes países para determinado tipo de comércio, porque no caso em particular estas peles de crocodilo, portanto, são para exportar para a Europa, são para exportar para um mercado de luxo, não é? Portanto, ou seja, há aqui um risco das populações destes países para beneficiar um mercado, portanto... Nos Estados Unidos, os pântanos da Louisiana são usados também para criar, não crocodilos, mas alligators. É a mesma coisa. Mas queria fazer aqui um elogio, muito rapidamente. Para irmos à sugestão de leitura da semana. Um elogio ao modo transparente como a Cruz Vermelha Portuguesa está a comportar-se neste processo. A Cruz Vermelha tem recolhido de uma maneira generosíssima donativos dos portugueses, já colocou 2 aviões de equipamento, medicamentos em Moçambique, e uma parte dos donativos que recebeu o utilizou para fretar um avião. E a pergunta que nós fazemos é: não podia o Estado português pagar os 2 aviões? O avião custou 250 ou 260 mil euros, não podia o Estado português suportar o custo daquele avião que a Cruz Vermelha teve que pagar? E a Cruz Vermelha, no seu site, abriu um portal de transparência onde dá conta exaustivamente de todos os recursos angariados, dos donativos concedidos e da alocação desses fundos para a ajuda às pessoas. Está lá discriminado com faturas, o que é que foi comprado, o que é que foi pago.
notável. Até porque muitas vezes a solidariedade é um comportamento retrai-se notável por- que por devia, via do que deve destino que essas servir, coisas têm. que deve servir Aliás, de o exemplo. caso de Pedrógão, que agora foi encerrado, Exatamente. afinal foi tudo bem utilizado, mas o que é a fácil é que suspeita durante ficou. muito tempo a A suspeita suspeita ficou. E esta é uma boa prática da Cruz Vermelha que eu quero aqui enaltecer e que eu espero que se possa replicar noutras dimensões, outros fenómenos de solidariedade, porque permite uma transparência total. Quem não teme, quem não deve não teme, não tem nada a esconder. E eu acho que é uma prática de saudar que a Cruz Vermelha adotou e, portanto, merece aqui um registro muito, muito positivo. E a par do registro negativo, pelo facto do Governo português não ter pago, de facto, o avião. Muito bem. O tempo está a esgotar-se, não sem antes o Pedro Gomes nos trazer uma sugestão de leitura essa semana. Uma sugestão de leitura que é sobre Santa Maria, é uma declaração de amor a Santa Maria, do Daniel Gonçalves. As Cores da Memória é um livro de poesia do Daniel que combina excelente poesia de um poeta mariense com fotografias tiradas pelo próprio Daniel. E as fotografias têm um valor simbólico, não são fotografias de um fotógrafo profissional, são fotografias de locais, de pequenas coisas, de objetos que tocaram o poeta e que fazem com que esta declaração de amor tenha um significado mais profundo. Santa Maria, que é a minha terra, este livro toca-me também de uma maneira muito particular. Tive o gosto de apresentar este livro, passa publicidade, aqui em São Miguel, e o Daniel tem um pequeníssimo poema que não resisto aqui a citar e que diz assim: nada foi feito para durar, senão a memória do que amamos em cada lugar. Eu acho que isto é um bom exemplo e um bom convite para comprarmos este livro e o saborearmos. Muito bem. Poesia de Daniel Gonçalves, um homem que nasceu no norte de Portugal, veio para os Açores por questões profissionais, foi colocado numa escola nos Açores, apaixonou-se por Santa Maria, é presidente de junta de uma das mais pequenas freguesias da ilha, ama Santa Maria como se ali tivesse nascido e vivido o tempo todo. Piedade Lalanda, Pedro Gomes, mais uma vez obrigado aos dois, e nós, já sabem, vamos estar daqui a uma semana nos canais do costume e nos sítios do costume, e até lá, haja saúde.